Vamos dar início à Assembleia de Freguesia Extraordinária de dia 21 de setembro e peço, chegou à mesa um pedido de substituição por parte do Partido Socialista na pessoa da vogal Ana Margarida Damaso, justificada, e para tal chamo para tomar posse o seu substituto, Sr. Rafael Rodrigues. Sim. A presente sessão da Assembleia de Freguesia Extraordinária será gravada, tal como foi indicado no próprio edital, e será posteriormente divulgada no canal digital da Junta de Freguesia. Não obstante, em relação ao facto de esta Assembleia Extraordinária não ser transmitida em direto, esta hoje somente, eu passo só a palavra ao Presidente da Junta para só abordar este tópico. Boa noite a todos, obrigado, Sr. Presidente. Prende-se com o facto de a plataforma Google permitir, na primeira instalação e criação de um canal, que as transmissões sejam efetuadas após gravação 24 horas depois, simplesmente para evitar usos abusivos de canais e transmissão de conteúdos não apropriados na primeira transmissão para verificação de um canal. Como a Junta se tinha comprometido, tem o seu canal criado, esta é a primeira sessão, portanto significa que a transmissão será em diferido após gravação, será incluída no respectivo canal, verificação da Google, transmissão do próximo dia 30, que decorrerá na sede da Associação das Marquesas 2, primeira fase, e cujo documento o Sr. Presidente já passou a toda a gente, já será com transmissão direta no canal, portanto, passado já muito mais das 24 horas necessárias pela plataforma. Era só, Sr. Presidente. Muito obrigado. Outra questão foi passado por todos vós a declaração de consentimento para que, efetivamente, declarassem a vossa vontade inequívoca de a possibilidade de transmitir a vossa imagem no canal digital da Junta de Freguesia e somente para esse efeito. Deste modo, passamos para a leitura do edital e vou dar a palavra à primeira secretária, Rita Marcelino. Obrigada, Sr. Presidente. Boa noite a todos. Edital convocatória número 7, 2022. Torna público, nos termos do artigo 11º e de 53º do anexo A, Lei número 75/2013, de 12 de setembro, atualizado pela Lei número 42/2016, de 28 de dezembro, que alterou a Lei número 169/99, de 18 de setembro, e de acordo com a Lei número 16/2020, de 29 de maio, sessão extraordinária da Assembleia de Freguesia, a realizar no dia 21 de setembro, pelas 21 horas, na sede da Junta de Freguesia, cita na Rua João de Deus, em Quinta do Anjo, com a seguinte ordem de trabalhos. Primeiro, período da ordem do dia. Ponto 1. Autos de transferência de competências e de recursos para a Junta de Freguesia de Quinta do Anjo para votação e aprovação. Para conhecimento geral se publica o presente e outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares habituais estabelecidos na lei por 5 dias dos 10 dias subsequentes à data do presente. A presente sessão será transmitida online no canal digital da Junta de Freguesia. Freguesia de Quinta do Anjo, 12 de setembro de 2022. Muito obrigado.
Passaremos só a fazer a chamada. Portanto, João Pedro Marçal Fialho Perdigão Leitão, presente. Rita Maria da Conceição Marcelino, primeira secretária. Ana Raquel Paulino Canelas, segunda secretária. Vogal Emanuel António Zambus Boieiro. Vogal Vanessa Alexandra Cardoso Dias Contente. Vogal Rui Manuel Nunes Cruz. Vogal Sérgio Fernandes Paes Alexandre. Vogal Carlos Pedro Gonçalves Rocha Pereira. Vogal Manuel Fernando Ferreira Martins. Vogal Arnaldo Cardoso. Vogal Ana Carla Almeida Avelino Silva. Vogal Francisco Henrique Ares dos Santos Ferreira Colasso. E vogal que eu está aqui em substituição da vogal Ana Margarida Rodrigues Damaso, vogal Rafael Rodrigues. Muito obrigado. Deste modo, há quórum, portanto, vamos prosseguir a Assembleia Extraordinária. Vamos entrar no primeiro ponto, e único, que consta do edital. Período de ordem do dia, primeiro ponto, auto de transferência de competências e de recursos para a Junta de Freguesia de Quinta do Anjo. E sobre este ponto dou a palavra ao Presidente da Junta de Freguesia. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Volto a cumprimentar os caros membros desta Assembleia de Freguesia e aqueles que, não sendo membros da Assembleia, nos acompanham hoje aqui, e para aqueles que assistirão mesmo em diferido à nossa sessão extraordinária, bem como aos caros membros do Executivo que hoje nos acompanham também aqui. A proposta que hoje trazemos é uma proposta que já foi sumariamente debatida nas nossas Assembleias de Freguesia, decorre da Lei 50 de 2018 de 16 de agosto e no qual são atribuídas por transferência de um município competências que passam a ser próprias das autarquias. Este foi um processo longo, no nosso entender talvez um processo demasiado longo, mas foi o processo necessário para que houvesse debate sobre as possibilidades de descentralização e também sobre as possibilidades da Junta de Freguesia aceitar essa mesma descentralização em condições que permitissem que o objetivo desta lei fosse cumprido, que era servir melhor a nossa comunidade com recursos próprios e cuja gestão fosse maioritariamente das freguesias, para que também que a opção gestionária dessas mesmas competências nos coubesse à nossa freguesia, com a necessária responsabilização também pela aplicação dessas verbas e também dos recursos. Ao longo deste processo foram feitas algumas reuniões, dizer que não começámos como acabámos, o que é um bom sinal, é sinal que a discussão foi frutuosa. Eu vou-me escusar detalhes, ficando à disponibilidade depois dos membros da Assembleia para qualquer esclarecimento. As competências são aquelas definidas na lei, mas dar-vos nota de algumas coisas que, fruto das reuniões que fomos tendo, foram sendo alteradas. Não vou falar só de montantes, porque isso vocês rapidamente, como aprovaram maioritariamente os membros desta Assembleia, os contratos interadministrativos e acordos de execução que estavam em vigor, dar nota simples de que, de uma média geral para 1, 2, 3, 4, 5 competências, nós passamos de 245.297,65 euros de transferência para 434,018. Portanto, significa que houve aqui também um debate do que é a realidade e do que é que a realidade dos contratos e dos acordos interadministrativos que tínhamos de acordos de execução não se compagina com a realidade que temos. Nós, por exemplo, não tínhamos consagrado nos nossos acordos de execução qualquer verba para manutenção de equipamentos. Uma vez que ficamos com a responsabilidade das coisas, debatemo-nos para que viesse uma verba para os equipamentos. De referir também uma outra coisa que está plasmada nestes novos autos. A exemplo daquilo que havia, e sendo a lei permissiva a essa fase, insistimos
para que houvesse a possibilidade de, anualmente, com a autarquia, debatermos a aplicação dessas verbas e o grau de necessidade e efetividade de alterarmos recursos para cumprir as competências, podendo atempadamente até junho, portanto as reuniões de apreciação terão que decorrer até abril, de maneira a que em junho a autarquia, caso haja alterações, possa proceder à alteração dos autos para que a DGAL nos transfira a verba que ficar acordada de acordo com as necessidades que forem verificadas. Esta era uma questão que só existia nos acordos para acertos por execução em excesso e sempre a posteriori, e não permitindo, por exemplo, em questões como a inflação, adotar as verbas transferidas a um aumento de inflação ou aumento de custos de contexto, como é, por exemplo, combustíveis ou manutenção, ou preços de mercado de materiais e matérias-primas que vamos ter que contratualizar. Portanto, achamos que o trabalho que em conjunto o Executivo foi fazendo com o Executivo, com todo o Executivo da Câmara Municipal, foi frutuoso. Deixa-nos também a salvaguarda de que, em caso de erro, porque só com a aplicação é que nós poderemos ter a certeza de que esta é a proposta final. Efetivamente, esta é uma proposta que nos permite arrancar com a segurança necessária para as novas competências, que há muito eram reivindicadas pelas freguesias, até no seio da ANAFRE, e sem qualquer divisão política ou partidária nesta reivindicação de serem justas as transferências para nós. Teremos a gestão e manutenção de espaços verdes, já tínhamos, passa a ser integralmente nossa, a limpeza de espaços públicos, portanto, a varredura urbana, e eu aqui quero fazer um parênteses. Não está plasmado aqui uma outra coisa que ficou acordada com o município, que é a transferência para nós de um meio de varredura mecânico novo. Portanto, uma varredora mecânica que vai ficar, em vez de termos 2 dias, de 15 em 15 dias na freguesia, vamos passar a ter uma em permanência, reivindicamos isso. A Câmara viu em conjunto com a DGAL a questão de transferir recursos ou transferir verba, e a recomendação que foi feita é até com recurso à Central de Compras do Estado, ser feita a aquisição e a transferência de recurso depois para a Junta de Freguesia. Teremos também, na gestão de mercados municipais de Quinta do Anjo e Cabanas, uma diferença. Nós antes tínhamos a manutenção destes equipamentos. A palavra gestão significa outra coisa. Ainda que sejam equipamentos, os equipamentos físicos, posse de um município, toda a gestão e o arrecadar de receita proveniente dessa gestão passa a ser da Junta de Freguesia. Portanto, é um acréscimo que, não estando plasmado aqui na verba transferida, dependerá da nossa gestão arrecadar mais receita ou priorizar dinamizações de coisas que a gente acha que não têm que constituir receita, mas constituem também um bem para a nossa comunidade na sua dinamização. Depois, a realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de ensino e nos logradouros, bem como a manutenção e substituição de mobiliário urbano. Nestas duas, a nossa principal discussão e debate foi sobre a definição de pequena reparação. Como vocês sabem, aquilo que a lei prevê por pequena reparação tem a ver com tudo aquilo que não extravasa a contratação pública, empreitadas em curso, e tentámos definir, como vocês veem no próprio auto, o que é a pequena reparação e onde é que ela, passando a pequena reparação ou a reparação integral, por exemplo, vou dar-vos um exemplo para que todos fiquemos a saber, a pintura integral de uma escola, não é que nós não a tenhamos feito. A Junta de Freguesia sempre fez isto, pintámos integralmente o bairro Alentejano, terminámos agora o Jardim de Infância dos Olhos d'Água com pintura integral e arranjo, mas a partir de agora, quando é pintura integral, essa será da responsabilidade do município, ainda que o município possa articular com a Junta de Freguesia por transferência a realização da obra, com a transferência do respectivo recurso financeiro, mas aí será uma ligação direta só com a Câmara, e a Junta não constitui matéria de auto ou de competência própria. No domínio do manutenção, reparação e substituição do mobiliário urbano. Em relação à proposta inicial, e só para vos dar termo de comparação, nós podem ver no alto, nós tínhamos no início as áreas totais ou a quantificação entre 202 peças, passou para 249 e o respectivo valor
também porque nós fizemos uma chamada de atenção, não estavam aqui incluídas uma das mudanças de mobiliário urbano em que a Junta de Freguesia foi pioneira, inclusive fornecendo ao município os contactos necessários para que hoje seja uma política municipal, que foi a instalação de bilheteiras nos espaços públicos. Portanto, nós tínhamos aqui uma proposta inicial de 5 ou 6 bilheteiras para mudar, sendo que nós instalámos mais de 47 bilheteiras e substituímos anualmente mais de 10, porque elas vão se degradando e não convém deixar ou quebrar o hábito que as pessoas foram ganhando, de, em vez de jogar a beata para o chão e poluírem as nossas linhas de água a seguir, de deixarem junto dos estabelecimentos comerciais a beata no respectivo espaço. Portanto, achámos que essa era uma política de conservação ambiental em que fomos pioneiros e que também a Câmara devia garantir esse reconhecimento nas peças também que nos estava a conceder a manutenção. Meus senhores e minhas senhoras, em regra é esta, o valor está devidamente plasmado em todas as rúbricas que afetam qualquer um dos autos e qualquer uma das transferências. Quero particularizar aqui uma das questões. No caso dos espaços verdes, nós vamos também ter a cedência da posição contratual da empreitada que decorre com uma empresa externa que a Câmara tem contrato, sendo que até final do contrato seremos nós os responsáveis pela ligação com essa empresa e pelo pagamento dessa empresa, aos termos do contrato em vigor. Findo esse contrato, ficará a cargo da Junta de Freguesia a decisão se avança para outsourcing neste espaço e mantém o outsourcing abrindo novo concurso público, ou se internaliza essa ação e o faz com recurso à administração direta por si, sendo que será a metragem necessária devidamente compensada e fica o acerto. O contrato dura até abril do próximo ano. Sr. Presidente, julgo ter... Muito obrigado. Deste modo, dou então aberto o debate, discussão acerca deste ponto e pergunto se algum dos eleitos pretende usar da palavra em relação a este ponto. Portanto, tem a palavra o vogal do PSD, Sr. Emanuel Boieiro. Sim, está ali o microfone. Se puderem passar, agradeço. Chega. Já chega. Emanuel, chega-te para a frente. Bom, boa noite a todos. Era só para fazer um esclarecimento relativamente à votação do PSD. Portanto, o PSD vai aprovar favoravelmente, naturalmente, esta deliberação. Relembrar que as questões relacionadas com os espaços verdes foram já objeto de moções aqui nesta Assembleia de Freguesia e que isso naturalmente ajudou neste processo de negociação entre o Executivo da Junta de Freguesia e naturalmente a Câmara de Palmela. E, portanto, vamos continuar nesse esforço de aumento da dotação orçamental ao nível daquilo que se pode fazer e ainda se deve fazer mais pela nossa Junta de Freguesia e, portanto, era só deixar este esclarecimento que registamos com agrado que as moções que são apresentadas na Assembleia de Freguesia são tidas em conta e, portanto, daí o nosso voto favorável. Obrigado. Muito obrigado. Pergunto se mais algum eleito pretende usar da palavra. Deste modo, mais ninguém querendo intervir, passamos à votação. Esta votação, este documento terá de ser realizado em minuta para ter efeitos jurídicos imediatos. Portanto, deste modo, quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, foi aprovado por unanimidade. Deste modo, e sendo uma Assembleia extraordinária, em que o único ponto é aquele que consta da ordem do dia, quero desejar uma boa noite aos nossos fregueses que nos assistem em casa, aos nossos fregueses aqui presentes hoje. Posteriormente, quero agradecer a presença do nosso técnico que está aqui hoje a transmitir à Assembleia. Quero por último agradecer ao Sr. António Bernardino, funcionário da Junta, pelo seu trabalho. Muito obrigado. Dou por encerrado esta Assembleia Extraordinária. Votos de uma boa noite e de uma boa semana. Obrigado.